Yeah. Cara, e aí eu vou completar, tá, cara? Quando você fala do jogo de ontem, meteu Zé Gabriel de terceiro zagueiro e até 2 jogos atrás o Zé Gabriel nem usado era. Era um jogador que, inclusive, em alguns momentos estava treinando separado. Porque não fazia parte de 2023, né? Vou sempre puxar pra trás, alinhado com todos os discursos que a gente escutou. Ou seja, é mais um integrante da Série B fracassada ano passado, do time fracasso, de um Vasco associativo falido, que estava dado à falência. É mais um jogador que sintetiza o fracasso do ano passado. Veio o Zé Delivery, né? Porque, é o apelido dele. Inclusive contra o ex-time dele que ele jogou ontem. Isso. Veio de lá e jogando como terceiro zagueiro ontem. E aí o Barbieri me coloca o cara como terceiro zagueiro. Aí me fica Zé Gabriel, Capasso e Léo Pelé. Com 2 minutos de jogo, eu disse 2 minutos de jogo, a gente toma um gol dos caras que quem observar vai ver que o gol foi exatamente igual ao gol do Gerson na segunda-feira, só que um fez o gol com a cabeça e o outro fez o gol com o pé. Né? Aonde eu tô querendo dizer sobre essa semelhança? 5 jogadores do Vasco ao lado de um cara que estava sozinho. Então, assim como foi o jogo contra o rival na segunda-feira, em que a gente tomou aquele gol do Gerson, que cabeceou ele sozinho, mesmo o Vasco jogando lá com meio campo povoado, a gente de novo, aos 2 minutos em que o Vasco, diga-se de passagem, não tocou na bola, a bola foi para escanteio praticamente sem o Vasco tocar na bola, a gente toma um gol. A gente toma o segundo gol na sequência, e aí com 2-0, assim como aconteceu com o rival na segunda-feira, qualquer time que mete 2-0, eu acho que o Vasco pode ser o próprio exemplo disso, porque aconteceu tanto com o Atlético quanto o Palmeiras. Qualquer time que faz 2-0 em diante, recua. Normal. Passa a esperar o adversário jogar. Então, quando a gente olha pra trás, a gente percebe que com 2-0 o Inter, o Vasco ganhou volume de jogo porque o Inter parou em campo, assim como o rival fez na segunda-feira. Por isso que o Vasco cresceu. A gente tá passando por esse ponto porque eu vi uma minoria, é bem verdade, mas eu vi alguém tentando de alguma forma puxar ali, forçar a barra, na minha opinião, sobre o meio copo cheio e dizendo que o Vasco ontem não jogou tão mal, né? Foi a mesma corrente que na segunda-feira disse que o Vasco fez um bom segundo tempo contra o rival, né? Marcos, porque posso só te pode aqui botar uma vírgula, que é o seguinte: na própria transmissão, eu vi o jogo pelo Premiere, não vi na Globo. Esqueci que tava passando também na Globo, na TV aberta, que eu gosto do Villani pra caramba narrando, vi no Premiere. E no Premiere, cara, os comentaristas, estava lá, se eu não me engano, o Lédio Carmona, e se eu não me engano tinha mais um que eu não me recordo agora quem foi. Pô, cara, os caras estavam falando que o Vasco evoluiu, brother. Não é possível que os caras estão vendo o mesmo jogo, que não teve evolução. Porque uma coisa, você tá falando isso, eu senti que você se referiu à torcida, né? Uma corrente ali que vê o meio copo cheio. Uma muito pequena parte, mas vale a pena mencionar pra eliminar isso. Você ouvir isso de comentarista que o Vasco evoluiu o quê, brother? É a mesma coisa que alguém chegar e falar que no segundo tempo contra o rival o Vasco evoluiu. Não evoluiu nada. O Vasco não evoluiu nada no segundo tempo contra o rival e não evoluiu nada após o segundo gol. Eu quero puxar isso. Foram apenas os adversários que pararam de jogar. Isso, a gente não pode se enganar. Eu vou puxar isso um pouco pra trás pra contextualizar um pouco mais. Sequência máxima aqui, obrigado, meu camarada. R$22 aqui de superchat. SAF atrasando tudo, CEO é torcedor do Flalixo, o Abel nunca ganhou nada pelo Vasco. O Brax que gasta milhões em jogador que mal é aproveitado e o Barbieri que é estagiário. Isso tudo arrebenta no time e é a receita do fracasso. Obrigado, sequência máxima. Perfeito. A gente vai passar por todos esses pontos fora do campo, porque a gente tá começando pelo Barbieri, mas obviamente vamos homenagear também os demais envolvidos. Os demais envolvidos, né? Então, quando a gente fala do jogo de ontem que dizem que o Vasco, de alguma forma, não jogou mal, evoluiu. O Vasco, como bem disse o nosso grande amigo Casimiro, o Vasco, se tivesse empatado o jogo ontem, e aí eu posso apostar com vocês, se o Vasco tivesse empatado aquele jogo em 2-2, a gente tomaria o terceiro gol. É fato que a gente tomaria o terceiro gol. Ah, mas por que, Marcos, que você tá mencionando isso, cara? Pô, virou mandiná, você adivinha? Não, eu vou puxar um pouco do início do campeonato. Fizemos 2-0 com o Atlético, paramos de jogar e por
por uma aberração da natureza. O goleiro agarrou pra cacete. Não tomamos o gol, graças ao Léo Jardim. Quanto ao Palmeiras, a mesma coisa, fizemos 2-0 e paramos de jogar. Cara, sabe-se Deus por que a gente não sofreu a virada com o Palmeiras. Veio o Bahia, não tivemos a oportunidade de empatar para começar a jogar bem, para depois voltar a jogar mal, né? Se é que vocês me entendem essa dinâmica, né? Isso. Então, como ficou 1-0 Bahia o tempo inteiro, a gente não conseguiu empatar para poder voltar a jogar mal. A gente tentou ganhar volume de jogo ali com o Bahia, tentar fazer gol ali e, de uma certa forma, ali criou um volume. Quanto Curitiba, 1-0 Curitiba, não jogamos mal, como o Barbieri mesmo disse lá, né? Não, pelas circunstâncias nós não jogamos mal. Ou seja, o Vasco, ele mostra algum tipo de jogo quando ele tá atrás de um placar. Quando ele empata, quando ele tá ganhando, ele abdica de jogar e por isso que a gente também tá sempre perdendo, né? Que a gente falou aqui no início sobre o vício em perder, né? O vício em não ganhar. O Vasco tá com cacuete de não ganhar. Então, quanto Curitiba, é a mesma coisa, atrás no placar. Aí veio o jogo com o Santos, o que aconteceu? Atrás no placar. E como o Vasco não conseguiu empatar, ficou se criando um volume de jogo, se eu não me engano, foi um jogo em que o Vasco botou, sei lá, 50 chuveirinhos na área, que era chute rifado pra área, a gente não meteu gol. Massacre, de jeito Aí não nenhum. foi por quê? Porque 1-0 Santos, a gente em nenhum momento empatou. Porque se a gente tivesse empatado, a gente ou tomaria o segundo gol do Santos, ou a gente seria pressionado pelos caras, porque a gente voltaria a jogar mal. E aí veio jogo com o São Paulo, eu acho, né? Eu não tô confundido aqui São Paulo e Fortaleza, mas Não, acho que a acho que sequência... Fortaleza veio antes de São Paulo. Então, aí veio Fortaleza, o que aconteceu? O Vasco 0-0, tentou de todas as formas, a partir dos 35, jogar o time pra trás pra tentar empatar. E aí o que aconteceu? Tomamos 2 gols. Contra o São Paulo, 2-0 os caras. O que a gente fez? Ganhamos volume de jogo pra buscar um empate. Conseguimos buscar um empate. O que aconteceu imediatamente? Recuamos e tomamos 2 gols. 4-2 os caras. Aí a gente vai pro jogo com o rival, em que a gente, rápido, com, sei lá, com meia hora de jogo, 35 minutos, já tava 2-0, 3-0 os caras. Não soubemos nem entrar no jogo. E aí, em que momento que a gente esboçou alguma coisa? No segundo tempo, com 4-0 o rival, em que o rival simplesmente parou de jogar. Parou, e deixou a gente desfilar em campo. Se poupou pro próximo jogo deles na Libertadores. E aí, me adiantando, se a gente tivesse metido um 4-2, 4-3, tivesse diminuído, eles iam voltar, vir pra cima e a gente tinha chance de tomar mais gol. Isso. E aí veio o jogo com o Internacional ontem, e o que aconteceu? Início de jogo, 2-0 Inter. O que aconteceu com o Vasco? Ganhou volume de jogo, cresceu um pouco na partida. Por quê? Porque o Inter parou de jogar. Sempre porque e o o outro que time aconteceria, como eu falei aqui no início, por isso que eu dei todo esse contexto, o Vasco, se tivesse empatado aquele jogo ontem, o Vasco fatalmente teria tomado o 3º gol na sequência, porque o Vasco ia recuar completamente, porque o Vasco não está mais viciado em pontuar. O Vasco está viciado em perder ponto. Então, por isso que, jogo a jogo, o Barbieri só demonstra, não só por escalação, por substituição, mas ele tem levado um espírito fracassado. E aí, cara, vou te dar a palavra, irmão, mas vale essa estatística que pra mim ela é bem emblemática. O Vasco, o Barbieri, nos últimos 30 jogos do Brasileiro, né, 20 deles pelo Bragantino e 10 deles pelo Vasco, o Barbieri, ele fez 23 pontos. O Barbieri, ele ganhou 5 partidas e empatou 8. Ele fez 23, né? Então nos leva a crer, né, que dos 10 jogos com o Vasco, obviamente, ele fez os 6 pontos. E o Barbieri, ele fez 17 pontos em 20 jogos pelo Bragantino. Ou seja, em 60 pontos ele fez 17. Ele fez 17. E não por acaso, e aí vamos puxar pelo percentual de aproveitamento. E no Vasco, em 30 pontos, ele fez 6. Quando a gente fala de 17 pontos... De 17 pontos em 60 pelo Bragantino, ele não fez... 30, ele não fez 30. 20 e poucos por cento de aproveitamento. Isso. E no Vasco, de 6 pontos em 30 pontos, os mesmos 20%, ali a casa dos 20%. Ele fez 30 gols, em 30 jogos, ele fez 30 gols e ele sofreu 57 gols. Ele tomou quase 2 gols por partida. Ele tomou um 6-0 humilhante do Fortaleza no final do Brasileiro no ano passado, nas últimas rodadas. E é o Barbieri que veio pra comandar uma nau vascaína, nova, com credibilidade,
com um elenco e ele não saiu do aproveitamento dele. A gente só tá falando isso do Barbieri para que a gente não chegue aqui esbraveje, fale de forma rasa, Não, é pra falar que xingue, de forma... que nada. A gente tá aqui para poder nos embasarmos com números e em cima disso a gente poder tecer aqui todas as nossas críticas, porque é hora dele sair. Ele não pode continuar no Vasco. Se há uma medida inteligente, é mandar o cara embora agora, pra gente ter 10 dias pra trabalhar e poder tentar virar esse jogo que tá foda, cara. Quer um delivery de qualidade no conforto da sua casa? Liga pra gente, 988-128-435. Temos os melhores produtos e um atendimento de excelência. Seu evento vai ser um sucesso.